Você já se perguntou por que algumas pessoas vendem com tanta facilidade, enquanto outras vivem lutando para fechar uma única venda? A verdade é simples, mas poderosa. As pessoas não compram produtos, elas compram com o cérebro. E é aí que entra o segredo revelado por Jürgen Klarik, um dos maiores especialistas em neurovendas do mundo. Neste vídeo, você vai descobrir por que tentar convencer o cliente pela lógica é um erro, e como falar direto com a mente dele pode transformar completamente seus resultados. Prepare-se para mergulhar num universo onde ciência, emoção e comportamento se encontram para criar um novo jeito de vender. Um jeito mais humano, mais inteligente e muito mais eficaz. Se você vende qualquer coisa, produtos, serviços, ideias ou até a si mesmo, este conteúdo vai abrir seus olhos para um novo mundo. Um mundo onde entender o cérebro vale mais do que 1000 argumentos. Então respira fundo, solta o play e venha comigo desvendar os bastidores da mente do consumidor. Porque a partir de hoje, você não vai mais vender para o cliente. Vai vender a mente dele. A revolução das neurovendas. Jürgen Klarik, especialista em neuromarketing, propõe uma abordagem inovadora para as vendas. Em vez de focar no cliente, devemos direcionar nossas estratégias à mente dele. Isso significa compreender os processos cerebrais que influenciam as decisões de compra e adaptar nossas técnicas para se alinhar a esses mecanismos. Capítulo 1. Entendendo o cérebro do consumidor. Klarik destaca que 85% das decisões de compra são tomadas de forma inconsciente, guiadas pelo cérebro reptiliano, responsável por instintos básicos como sobrevivência, segurança e prazer. Portanto, para vender eficazmente, é essencial ativar esses instintos, oferecendo segurança, conforto e status, em vez de apenas apresentar características técnicas do produto. Capítulo 2. Emoções como motor das decisões. As emoções desempenham um papel crucial nas decisões de compra. Os consumidores não adquirem produtos, mas sim as sensações e experiências associadas a eles. Klarik sugere o uso de histórias envolventes elementos sensoriais para gerar respostas emocionais positivas, tornando a venda uma experiência memorável. Capítulo 3. A importância da simplicidade. Mensagens complexas podem sobrecarregar a mente do consumidor. Klarik enfatiza a necessidade de comunicação simples, clara e emocional. Estímulos diretos e envolventes facilitam o processo de decisão, tornando a abordagem mais eficaz. Capítulo 4. Gatilhos mentais que influenciam. O autor apresenta diversos gatilhos mentais que podem ser utilizados para influenciar as decisões de compra, como escassez, pertencimento e segurança. Ao ativar esses gatilhos, os vendedores podem criar uma sensação de urgência e desejo, incentivando a ação do consumidor. Capítulo 5. A técnica dos 3 cenários. Klarik introduz a técnica dos 3 cenários emocionais, sugerindo que o cérebro prefere ter 3 opções para tomar uma decisão. Essas alternativas devem ser emocionalmente distintas, permitindo que o consumidor escolha aquela que mais ressoa com seus desejos e necessidades. Capítulo 6. O papel dos neurotransmissores. A dopamina, neurotransmissor associado ao prazer, é liberada quando o consumidor se sente recompensado. Klarik aconselha os vendedores a criarem experiências que estimulem a liberação de dopamina. Como fazer o cliente se sentir inteligente e valorizado durante o processo de compra. Capítulo 7. Comunicação não verbal e conexões humanas. A linguagem corporal e a comunicação não verbal são ferramentas poderosas nas vendas. Klarik destaca a importância de estabelecer conexões humanas genuínas, utilizando expressões faciais, gestos e postura para transmitir confiança e empatia. Capítulo 8. Evitando a insistência excessiva. Insistir demais pode afastar o cliente. O autor recomenda manter contato de forma sutil e relevante, oferecendo informações úteis e demonstrando interesse genuíno, sem pressionar pela venda imediata. Capítulo 9. Personalização e relevância. Conhecer o cliente e personalizar a abordagem são estratégias eficazes. Klarik sugere adaptar a comunicação às preferências e necessidades individuais, tornando a experiência de compra mais significativa e satisfatória. Capítulo 10. A arte de contar histórias. Storytelling é uma ferramenta poderosa para envolver o consumidor. Contar histórias que conectem emocionalmente o produto ao cliente pode aumentar significativamente o impacto da mensagem e a probabilidade de conversão. Capítulo 11.
a experiência do cliente como diferencial. Oferecer uma experiência de compra excepcional pode ser um diferencial competitivo. Clarick enfatiza a importância de surpreender positivamente o cliente, criando momentos memoráveis que fortalecem o vínculo com a marca. Capítulo 12. Ética nas neurovendas. Apesar de utilizar técnicas que influenciam o comportamento do consumidor, Clarick ressalta a importância de agir com ética, respeitando os limites e garantindo que as estratégias sejam utilizadas para oferecer valor real ao cliente. Conclusão: transformando vendas com neurociência. Venda à mente. Não ao cliente propor uma mudança de paradigma nas vendas, integrando conhecimentos da neurociência para criar abordagens mais eficazes e humanas. Ao compreender como o cérebro do consumidor funciona, os vendedores podem adaptar suas estratégias para atender melhor às necessidades e desejos dos clientes, construindo relacionamentos duradouros e aumentando os resultados de forma ética e sustentável. Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre vendas até hoje pode estar errado. Isso mesmo. O seu esforço em tentar convencer o cliente, suas apresentações cheias de argumentos lógicos, sua batalha constante por atenção e confiança, tudo isso pode estar atuando contra você, simplesmente porque você está tentando vender para a pessoa errada. E não, eu não estou dizendo que você escolheu o público errado. Estou dizendo que você está vendendo para o cliente, quando na verdade deveria estar vendendo para a mente dele. É com esse soco de realidade que Jürgen Clarick abre seu livro explosivo e transformador, Venda à Mente, não ao Cliente. Um livro que não apenas reformula conceitos sobre vendas, ele muda a forma como você enxerga o comportamento humano. E faz isso com uma mistura poderosa de neurociência, psicologia e marketing. Vamos mergulhar juntos nessa leitura impactante. Eu vou te conduzir por essa jornada capítulo por capítulo, ponto por ponto. Prepare-se, porque a sua forma de vender e até de se comunicar nunca mais será a mesma. 1. Os grandes temas, o que o livro realmente ensina. O coração da obra gira em torno de uma ideia central. O consumidor não compra de forma lógica. Ele compra movido por impulsos emocionais. Ou melhor, ele compra com o cérebro, não com a razão. E, segundo Clarick, quem domina esse entendimento, domina o jogo. O autor nos apresenta os 3 grandes cérebros. O reptiliano, responsável por instintos como sobrevivência e segurança. O límbico, ligado às emoções. E o neocórtex, que é racional, mas tem pouco poder na decisão final de compra. A sacada: a maioria das vendas tenta atingir justamente o neocórtex, ou seja, o mais fraco na hora da decisão. Clarick mostra que, para vender bem, é preciso criar sensações, gerar emoção, ativar o instinto. A chave está em conhecer os gatilhos mentais certos, saber contar boas histórias e entender que vender é, antes de tudo, criar uma experiência no cérebro do outro. 2. Uma jornada sem heróis, mas com grandes personagens. Apesar de ser um livro técnico, Clarick se coloca como um protagonista carismático. Ele compartilha seus fracassos, descobertas até suas frustrações com os métodos antigos. É quase como se estivéssemos ouvindo o mentor contar sua história, com uma sinceridade que nos aproxima. Do outro lado, o cliente também é tratado como um personagem, misterioso, contraditório, emocional, mas agora, entendido por uma nova ótica, não como alguém a ser convencido, mas como alguém a ser compreendido. Essa nova visão dos papéis muda tudo. A venda se torna menos guerra e mais dança. O vendedor deixa de ser o caçador e passa a ser o intérprete da mente humana. 3. Estilo único, claro, direto e provocador. O estilo de Jürgen é sem dúvida um dos pontos altos do livro. Ele escreve como se estivesse conversando com você em uma mesa de café. É direto, usa exemplos reais, provoca, desafia e até brinca com o leitor. Essa informalidade pode incomodar quem espera uma linguagem mais técnica. Mas para quem quer aprender vendendo na prática, esse tom acessível transforma a leitura em conversa. Ao invés de termos científicos, ele usa analogias simples. Ao invés de gráficos, histórias de pessoas reais. Isso dá agilidade e ritmo, fazendo com que você leia páginas e páginas sem perceber o tempo passar. Claro, isso tem um preço. O conteúdo pode parecer raso em alguns momentos, mas a proposta é clara desde o início. Ensinar o que funciona, não teorizar o que deveria funcionar. 4. O impacto emocional.
onde o livro realmente toca. A grande força da narrativa está na forma como ela toca a autoestima do leitor. Clarice fala com quem já sofreu tentando vender. Ele sabe como é frustrante ouvir não sem entender o motivo. Ele entende a dor de não bater metas, de ver colegas vendendo mais e não saber por quê. E é aí que ele entra com um sopro de esperança. Ele diz: não é culpa sua, é culpa da forma como te ensinaram a vender. Essa empatia é poderosa. Ela cria um laço com o leitor. E quando Clarice começa a ensinar os princípios das neurovendas, sentimos que há, sim, uma saída. Há uma nova forma de fazer dar certo. A emoção que o livro causa não é apenas motivacional, é transformadora, porque ele entrega ferramentas reais que fazem sentido na prática. Ele te dá o mapa e o leitor sai com vontade de agir. 5. Avaliação técnica, fluidez, ritmo e repetição. Do ponto de vista técnico, o livro é leve, fluido e muito bem organizado. Os capítulos são curtos, objetivos e seguem uma sequência lógica. Cada ideia leva à próxima, como degraus de uma escada que vai subindo e construindo uma nova mentalidade. O único ponto que poderia ser melhor é a repetição de alguns conceitos. Em certos momentos, ele reforça ideias que já estavam bem claras, talvez por receio de que o leitor as esqueça. Mas isso pode tornar o texto um pouco cansativo para quem está mais atento. Além disso, embora fale de neurociência, o livro não aprofunda dados nem traz muitas referências acadêmicas. Isso pode desapontar quem busca uma fundamentação mais científica. Por outro lado, essa escolha torna o conteúdo mais acessível e cumpre com excelência sua função de educar, inspirar e provocar ação. 6. O veredito, onde o livro se posiciona no gênero. No universo dos livros de marketing, venda à mente, não ao cliente não é o mais técnico, nem o mais completo, mas é, sem dúvida, um dos mais práticos, diretos e poderosos para quem precisa mudar a mentalidade agora. Ele não pretende ser um tratado acadêmico. Ele é um manual de campo, escrito por quem já esteve nas trincheiras das vendas. E isso é exatamente o que o torna tão relevante. Se você busca um livro que revolucione sua forma de vender, sem enrolação, com base naquilo que realmente funciona, então você acaba de encontrar. Conclusão e opinião final. Se eu tivesse que resumir esse livro em uma única frase, seria: uma aula de neurociência com alma de vendedor. Clarice não apenas ensina como vender mais. Ele mostra como entender melhor as pessoas, como respeitar os instintos, como falar com o cérebro e não com o bolso. Ele nos convida a abandonar o velho, empurrar e abraçar o novo entender. A sair do foco no produto e entrar no foco no cérebro do consumidor. E isso muda tudo. Nota final: 8,8 de 10. Pontos fortes: estilo leve e provocador. Conteúdo aplicável de forma imediata. Clareza nos conceitos. Altamente motivador. Pontos a melhorar: falta de profundidade científica. Repetição de ideias. Superficial para leitores avançados. Se você já tentou de tudo para vender e mesmo assim sente que algo está faltando, talvez o que falte não seja uma nova técnica. Talvez o que falte seja uma nova forma de enxergar o cérebro humano. E isso você encontra neste livro. Gostou desse mergulho profundo no poder das neurovendas? Se esse conteúdo fez sentido para você, imagine o impacto que aplicar esses princípios pode ter nas suas vendas de verdade. Agora é a sua vez. Deixe um comentário com o que mais te chamou a atenção. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou colega que precisa vender mais e melhor. E se quiser mais resenhas como essa, se inscreva no canal e ative as notificações.